Bom, dando continuidade aqui ao desenho da nossa propriedade, até agora a gente já desenhou o perímetro, né, da propriedade e a parte de hidrografia. Então agora a gente vai verificar a parte de vegetação, tá? Então, para isso, a gente vai utilizar a base de referência de vegetação que a gente tem. Então, nós vamos aqui em base de referência, vegetação, aí a gente vai abrir esse triangulinho que tem aqui na esquerda, e nós temos duas bases de referência de vegetação, que são interessantes. Uma delas é essa daqui do Instituto Florestal, que ela trabalha numa escala menor, né? Então ela acaba sendo um pouco melhor, digamos assim. Então a gente vai ligar aqui ela. Então você está vendo que ela ligou uma camada achureada, né, que a gente fala. Então, tudo isso daqui, essa base de referência está acusando como vegetação, tá? E a gente está vendo que, de fato, aonde tem essa base de referência, tem vegetação embaixo, né? É bem na parte de APP. Essa vegetação aqui, ela não pegou, tá? E aí ela continua, né? Vamos ver. Aqui nesse rio não tem nada, ó. Não pegou nada de vegetação. E aqui nesse outro rio, ela pegou aqui a APP, mas ela deixou um buraco aqui, né? A gente tem outra base de referência também, que é a base de referência que o CAR utiliza lá na análise dinamizada, que é essa daqui, ó, essa verde escura aqui. Então a gente vai ligar ela para ver também o que a base de referência tá falando. E aquela outra ali, que a gente estava olhando antes, essa daqui do Instituto Florestal, eu vou deixar ela ligada para a gente comparar ela com a outra base de referência, essa daqui, que ela é numa escala bem maior, né? Então ela acaba não sendo tão precisa. Mas vamos ver. A gente vê que a base de referência do Instituto Florestal, ela tá mais gordinha, digamos assim, com relação a essa outra verde. Então, ela acaba que favorece, né, o produtor rural, porque tá dando mais vegetação, mais APP. Ó, aqui também, ó, a verde tá mais estreita e a outra do Instituto Florestal tá mais gordinha. Então, nesse caso aqui, eu acredito que essa chureada aqui do Instituto Florestal esteja melhor, né? Essa outra verde ainda deu essa parte aqui, ó. Vamos desligar para ver o que tem embaixo. Deu uma parte ali de vegetação que eu não sei não se tem vegetação ali. A gente pode dar uma olhada lá no CAR também, para ver o que o produtor rural declarou de vegetação. Vamos ver o que ele declarou. Ó, ele declarou vegetação aqui ao redor do rio, né, no PP, e só até a nascente ali, aquela parte de baixo ali, que a base de referência deu, ele não declarou nada. Depois aqui mais uns pontinhos de vegetação, aqui mais um pouquinho, e aqui embaixo também bastante coisa. Então vamos voltar lá no nosso QGIS. Então aqui eu acho que a gente não deve usar essa verde, a gente deve usar essa daqui, do Instituto Florestal. Então a gente vai copiar ela. Então a gente vai deixar o Instituto Florestal selecionado aqui, a gente vai clicar lá na setinha, vai selecionar. E ó, ela vai selecionar o polígono inteiro, não faz mal que vai para fora, porque depois a gente vai recortar isso daqui. Então a gente vai dar um Ctrl C. Agora a gente vai lá no CAR Edição, aí a gente vai na vegetação nativa, né, que é o que a gente está trabalhando agora. Vamos habilitar o lápis para permitir a edição. Tá zerado, não tem nada aqui dentro ainda. Então a gente vai dar um Ctrl V aqui dentro.
Pronto, versão número 1. Ele levou esse polígono lá para dentro da vegetação nativa. A gente tira a seleção, tá lá o nosso polígono. Agora, vamos voltar lá na base, vou pegar a mãozinha para mexer aqui. O que mais que essa base de referência está nos dizendo? Essa aqui do Instituto Florestal. Ela tá dando uma outra vegetação aqui também. Só que ela deixou um buraco aqui. A gente tá vendo que tem uma vegetação aqui, né? Vamos comparar com a outra base de referência, com essa verde mais escura aqui. Ó, essa verde já pegou aquele buraco ali. Vamos tirar do Instituto Florestal e olhar só a verde, ó. Ela tá bem mais grossa aqui nessa parte de cima. Só que aqui, aonde passa o rio, ela tá acusando que não tem vegetação. Então, isso aqui possivelmente vai ser uma área que o proprietário vai ter que restaurar, né? Aqui também. Vamos ver aqui. Isso aqui, esse comportamento do rio, essas curvas, isso é uma coisa que tem que ser conversado com o produtor rural para ver exatamente aonde passa o rio. De repente, a base de referência do rio estava errada e ele passa lá no meio da mata, e aí a APP vai tá ok, né? Então, esses detalhes assim tem que ser conversado com o produtor rural. Nesse caso aqui, eu aconselho a gente utilizar essa verde aqui. Vamos ver o que tem embaixo. Ó, a gente está vendo que tem vegetação aqui. Então, nesse caso aqui, a verde eu acho que está mais de acordo. Então, vamos copiar ela para utilizar para esse rio aqui. Então, a gente vai deixar ela selecionada aqui. Tá vendo aqui, ó? Aí a gente vai clicar lá na setinha, vai selecionar esse polígono. Olha, vai selecionar o polígono inteiro, não tem problema. A gente vai dar um Ctrl C. Vamos lá no cara edição, vegetação nativa. O lápis já está habilitado, então podemos dar um Ctrl V. Ctrl V. Agora virou o número 2, já tem 2 polígonos de vegetação aqui dentro. Agora eu tiro a seleção, tá? E vamos ver, pegar a mãozinha para poder mexer aqui, o que mais que a base de referência dá de vegetação. A base de referência, ela só dá aqui, ó, aqui em cima não tem mais nada, só dá aqui nesse rio e aqui. Nesse rio aqui, nenhuma das duas bases, nem essa do Instituto Florestal e nem essa outra verde aqui embaixo, nenhuma constou a vegetação aqui nesse rio. Vamos lá olhar no CAR dele, o que ele declarou. Ele declarou alguma coisinha ali de vegetação, né? Umas arvorezinhas aqui. Então, assim, por mais que a base de referência não tenha dado nada aqui, acho que cabe a gente conversar com o produtor rural, ver o que ele vai dizer, o que realmente tem ali, porque a base de referência não é 100% correta, né? É só uma referência. E a gente consegue ver que tem alguma coisa de vegetação ali, dependendo da área, às vezes vai ser uma área de brejo, assim, que também não vai ter, apesar de não ter muita árvore, né, muitas espécies florestais, a vegetação natural do brejo é aquela vegetação ali, então talvez não tenha muito o que fazer. Então, como aqui não tem base de referência, a gente desliga aqui essa base de referência e podemos desenhar um polígono aqui, sabe? Livremente, assim, de acordo com, a, com o que a gente está vendo na imagem, né? Então, a gente vem aqui na vegetação nativa, o lápis já está habilitado, então a gente vem aqui, ó, adicionar polígono, tá? Então, a gente vai desenhar um polígono aqui representando essa vegetação aqui ao redor do rio que a gente está vendo, tá? Então, eu posso começar desenhando aqui fora da propriedade, tá? Se eu desenhar bem na beirinha aqui, corre o risco de ficar algum pedacinho sem vegetação. Então, eu começo aqui fora da propriedade mesmo.
e vou desenhando aqui, ó. Vou desenhando conforme o que eu tô vendo na imagem. Venho pra cá. Depois tudo isso pode ser ajustado, né? A gente achar que alguma coisa não ficar de acordo, a gente pode ajustar. Então, venho desenhando aqui, venho aqui, aqui. Pronto. Terminei o desenho, clico com o botão direito e dou um OK. Então, ele gerou esse polígono. Então, eu pego a mãozinha aqui. Bom, então nós temos esse polígono aqui que a gente copiou lá do Instituto Florestal, né? E ele vai além da divisa. Esse polígono aqui que a gente também acabou de desenhar, que vai além da divisa. E esse polígono aqui que nós copiamos da base de referência, essa outra aqui, ó, do remanescente de vegetação nativa, tá? Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai recortar isso daqui, porque ele está extrapolando, né, a divisa da propriedade em todos os casos. Então, a gente tem que recortar. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, para a gente poder recortar isso daqui, a gente vai recortar a camada vegetação nativa e vamos recortar em cima da divisa. Então, aonde for a divisa aqui, a mata vai acabar, e nós vamos ficar só com o que está dentro da propriedade. Então, essas duas camadas que a gente vai trabalhar, que é a vegetação nativa e a divisa do imóvel, elas não podem estar com o lápis habilitado, tá? Então, a gente vem na vegetação nativa e salva, pronto, desabilitou o lápis. A mesma coisa nós vamos fazer lá no imóvel. Aperta no lápis, salva, desabilitou o lápis, pronto. Então, agora a gente vai recortar isso daqui, tá? Vegetação nativa e divisa do imóvel. Então, a gente vai vir aqui nessa camada chamada vetor, tá? Aí aqui a gente tem geoprocessamento e nós vamos utilizar a ferramenta de intersecção, tá? Então, nós vamos recortar a intersecção entre essas duas camadas, né? Que é o que vai estar dentro da divisa da propriedade. Então, a gente vem aqui, intersecção. Aí, a primeira camada que a gente vai colocar aqui é imóvel, que é essa daqui, já está, né? Divisa da propriedade. A gente pode escolher, então a gente vai lá no imóvel. E a de baixo aqui vai ser a vegetação nativa, que é essa segunda aqui que a gente quer recortar. Então, aqui a gente vai pesquisar lá, cadê a vegetação nativa? Tá por ordem alfabética. Você vê que tem várias vegetações aqui, vegetação nativa final, a que a gente quer é só vegetação nativa. Então, vamos selecionar ela aqui. Lembrando que as duas têm que estar com o lápis desabilitado para isso aqui poder dar certo. Então, selecionei imóvel, vegetação nativa, executar. Pronto. Agora eu fecho isso daqui. Então, você está vendo que ele criou essa camada aqui, intersecção, e é só realmente a intersecção entre as duas, né? Então, ele recortou aqui todas elas e deixou só em rosa, vermelho, sei lá que cor é essa, a parte que está dentro da propriedade, tá? Então, é essa camada aqui que nos interessa agora, né? Só o que está aqui dentro. Então, a gente vai até desligar ela para ela não atrapalhar a gente. E essa daqui a gente pode apagar, porque o que nos interessa é aquela que foi recortada, né? Então, a gente vai clicar aqui em vegetação nativa e vai apagar essas três aqui, porque o que nos interessa é a outra. Então, para eu apagar esses três polígonos aqui, eu tenho duas opções. Eu posso selecionar aqui através da setinha. Seleciono um, aí fico segurando o Ctrl C. Seleciono a outra, continuo segurando o Ctrl C. E seleciono a outra. Pronto. Aqui foi fácil de fazer porque são só 3 polígonos, tá? Então, eu vou tirar a seleção. Mas imaginem que a gente tivesse aqui, sei lá, 15, 18 polígonos de pedacinhos de mata. Eu vou ficar selecionando um a um? Não.
Aí é mais fácil eu simplesmente apertar um Ctrl A. Aí ele já seleciona ao mesmo tempo todos os polígonos, tá? Então esses aqui eu quero apagar. Eles estão selecionados, então eu vou habilitar o lápis e vou apertar na lixeira, isso dentro de vegetação nativa. Então vou apertar na lixeira, pronto, aqueles polígonos apagaram, tá? Agora eu vou lá naquela camada intersecção que eu acabei de criar, né, que eu recortei, eu habilito ela. Esses são os polígonos que me interessam, que está recortadinho ali na divisa. Então, aqui dentro dela, eu vou dar ou um Ctrl A para selecionar todas, ou seleciono uma por uma, tá? Ctrl C. Agora, esses polígonos eu vou jogar lá dentro da vegetação nativa, que está zerado, porque eu acabei de apagar. Então, o lápis está habilitado, vou dar um Ctrl V aqui dentro. Ctrl V. Pronto. Ele trouxe 4 polígonos aqui para dentro, tá? Então, eu vou tirar aqui a seleção. Já estou com os 4 polígonos aqui. Agora, essa intersecção que ele criou, eu posso apagar, tá? Então, eu venho aqui, ó, em remover camada. Eu vou remover essa camada inteira, porque eu não preciso mais dela. Ok. Então, a vegetação nativa tá ali, ó, com o recorte certinho. E ela gerou 4 polígonos. Ela gerou esse polígono aqui, esse aqui e mais umzinho pequenininho aqui separado, tá? Então, agora a gente tem tudo de acordo com a base de referência, exceto esse daqui que eu mesma desenhei, tá? Agora, digamos que eu quero dar uma mexida nesses polígonos, não tá muito legal, quero ajeitar um pouco ele. Por exemplo, aqui eu quero englobar essa vegetação aqui, né, dentro do polígono da reserva legal. Então, eu vou selecionar aqui a vegetação nativa e vou apertar ali naquele martelinho, que sempre é o martelinho que vai nos permitir modificar. Ó, quando eu levo o mouse lá em cima, com o martelinho, ele aparece todos os vértices. Então, esses vértices eu posso começar a puxar. Posso puxar mais para cá. E aí eu vou aumentando, né, a minha área de vegetação. Aí esse daqui, eu seleciono ele, dou um delete, eu apago. Seleciono, dou um delete, eu apago. Ah, esse aqui eu não quero apagar, quero puxar ele mais para baixo. Aí esse aqui eu quero apagar. E aí, assim, você vai mexendo. Aí vamos lá, opa, me arrependi de ter aumentado aqui. Então eu clico nele e levo lá para cima de novo, tá? E assim eu vou brincando, né? De acordo com a imagem, sempre respeitando a imagem, sempre verificando aonde realmente tem vegetação. Por exemplo, aqui, ó, poderia engordar mais um pouquinho, né? Porque a gente tá vendo que tem vegetação ali embaixo. E aí você vai mexendo, vai brincando. Pronto, terminei esse polígono aqui. Agora vamos pro lado de baixo. Aqui eu quero engordar mais um pedacinho aqui. Vamos pro outro lá. Aqui você vai brincando também, ó. Tem vários vértices. Puxa mais pra cá, mais pra cá. Ah, esse aqui eu quero apagar, delete. Então, você vai brincando, vai ajeitando. Por exemplo, aqui, ó, a gente tá vendo que a base de referência não pegou nada de vegetação aqui, ó. Então, o rio, teoricamente, como não tem nada verde ao redor dele, ele está desprovido de app. Se a gente deixar assim, esse proprietário vai ter que restaurar, né, essa app aqui desse rio. Então, a gente teria que conversar com o produtor rural, ver se realmente aquilo ali é vegetação ou não é. Se for o caso, martelinho de novo. Aí a gente pode pegar aquele vértice e puxar mais para cá, se realmente tiver alguma vegetação ali. Aí vamos apagando, puxa mais para cá.
Ou às vezes o produtor pode dizer: "Não, realmente ali não tem nada de vegetação". Então você tira a parte verde dali, né, porque aí o cara, já tá ciente que ele vai ter que restaurar. Ó, aqui também é um pedacinho que a gente tá vendo que possivelmente tem vegetação ali embaixo, então vamos no martelinho de novo, para essa parte toda ficar englobada, né, com vegetação. Aqui, pronto, completei. Aqui também, ó, vamos puxar um pouco mais para cá. Aí. Outra coisa que a gente tem que ver, né, qual é o tamanho dessa propriedade. Essa área do imóvel aqui são 61,63 hectares. Então, isso aqui é município de Rio Claro. Qual é o módulo fiscal? Essa propriedade tem quantos módulos fiscais, né? Então, de acordo com a legislação, quantos metros de APP ela vai precisar? Ela fez o CAR dentro do prazo, tá? Então, se a gente quiser, é só verificar, né? Quantos metros de APP, se ele está dentro da legislação ou não. A gente tem uma ferramentinha aqui, ó, que é linha, tá? A gente clica nela, é tipo uma régua, né? Então, ela vai dar aqui quantos metros que a gente vai marcar no mapa. Então, eu vou clicar aqui em cima do rio e vou puxando, ó, e olha lá naquele quadro, ela vai me dando quantos metros. Então, até essa parte verde aqui que eu desenhei, eu tenho 15 metros, tá? Então, digamos que esse cara aqui precisa de 30 metros de vegetação. Então, vamos ver até onde vai o 30. Se ele precisar de uma APP de 30 metros, vai até lá, ó, o APP dele. Então, ele já vai saber que isso aí ele vai ter que reflorestar. Então, com essa régua a gente consegue medir, ó, para o outro lado tá dando 20 metros, se precisasse de 30, seria até aqui mais ou menos. Então você consegue ter mais ou menos uma noção, tá? Mas o importante é que essa camada aqui, vegetação nativa, que vai ficar em verde aqui no mapa, ela tem que estar desenhada em cima da onde realmente tem vegetação, porque isso vai valer como remanescente de vegetação nativa, né? Então a gente não pode puxar lá, imaginar que os 30 metros do cara até lá teria que ter vegetação e puxar o verde até lá. Não, é só o que realmente a imagem ou a realidade nos mostra que tem vegetação, tá? Então, é isso aí que eu tinha para falar para vocês sobre a camada vegetação nativa. Até mais, pessoal!